Povo de Deus, nós estamos aqui de novo, graças a Deus por isso. Hoje eu trouxe uma pessoa muito legal, muito especial. Nós vamos conversar sobre várias coisas. Vocês vão ver no decorrer desse bate-papo. Ele é pastor, tá casado, atleta, missionário. O que mais, gente? Ué, a gente faz um pouquinho de tudo, Aí, ó. empreendo também, né? Eita, aí sim, hein? Reuel. Ô, Thiagão. Que bom que você veio, graças prazer. a Deus. Fiz esse convite para ele aceitou. Uma pessoa muito agradável, né? Vocês vão descobrir isso. Mas eu queria primeiro começar. Você já nasceu no lar cristão? Sim, sim. Mas como é que foi aí seu encontro com Jesus? Com Deus. Vamos lá, minha trajetória, vamos contar aí um pouquinho, né? Eu nasci na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país no continente africano, um país bem pequeno, pobre, a realidade um pouco dura. Meus pais, em um momento, entenderam que tinham que se mudar, né, para o Brasil. Tiveram essa direção em Deus, mudança ministerial mesmo, mas também em busca de qualidade de vida, em busca de estudo, né? Entendi. E viemos, atravessamos lá de Guiné-Bissau para o Brasil, tinha só 4 meses de vida. Família já cristã. Eu era bem novo. Mas muito novo. Muito novo, muito novo. É uma história mesmo que eu vejo dos meus pais de... É uma visão mesmo além do alcance, porque eles estavam com 2 crianças pequenas e mesmo para desbravar mesmo, para vir para o Brasil, né? Meu avô já era cristão, meu avô fez um trabalho maravilhoso na Guiné-Bissau, implantação de igrejas. É mesmo? Implantou mais de 3 igrejas lá. E meu pai seguiu no legado, mas mesmo assim eu também tive que ter esse meu encontro com Deus, né? Não adianta a gente ter o sobrenome de crente, mas todo mundo um dia vai ter que ter o seu encontro pessoal com Deus. Então a gente chegou no Brasil, fomos recebidos por uma família que nos acolheu, até a gente poder caminhar com as nossas próprias pernas, né? E aí nesse período a gente chegou, ficou em Contagem por um tempo, depois para Belo Horizonte. Ali sempre ativo na igreja, mas eu me lembro que com 5 anos de idade foi a idade que eu me converti. A gente estava num culto doméstico, então meu pai... também. Muito novo, muito novo. Meu pai, ele sempre prezou por fazer cultos dentro de casa. Que legal. Né? Sentar com os filhos, ler a palavra, ele colocava a gente para decorar versículos bíblicos. E aí um dia ele vendo que a gente já tinha ali uma maturidade para entender tudo aquilo que estava acontecendo, eu lembro que ele falou para a gente se ajoelhar, se a gente entendia o que a gente estava fazendo ali, fez pra gente a oração, né, de entrega mesmo para Cristo, e aí a gente se decidiu pro rejusto, tanto eu quanto meu irmão, né? Então, às vezes as pessoas acham que criança, né, não pode, não entende, não pode aceitar Jesus. Não, no meu caso eu tive um encontro real com Jesus com 5 anos de idade, e eu me lembro do dia, eu me lembro exatamente como é que foi tudo. Então foi realmente um encontro marcado ali com Cristo. Que legal. Você lembra de tudo, lembro mesmo? dos detalhes. Então, aí de lá pra cá, minha vida entregue pra ele, vida ativa, né, dentro da igreja, servindo. Depois eu fui entender realmente que existe uma questão pastoral, uma bênção pastoral dentro da minha família, né? Começou com meu avô, hoje eu sou 3ª geração de pastor da família. Seu pai também? Meu pai também. Então, só depois que você vai entender que Deus também tem um projeto ali familiar de trabalho. Então, meu pai, pastor, meu avô também foi, e passou esse legado mesmo familiar para mim, onde eu também, com muito zelo, né, a gente tem que manter essa chama acesa. Que legal. Eu vejo assim que a escolha é nossa. Sim. Mas essa referência a gente tem. Sim. E que legal que você aprendeu em casa, porque o primeiro, né, a base de tudo é a nossa família. Dentro de casa. Então é importante mais a gente passar isso para os filhos. Eu tô com 2. Legal. E a gente esforça lá para levar para a igreja, para também ensinar, né, as histórias bíblicas, as verdades, que a gente começa dentro daquilo que elas gostam, né? Sim. Então, às vezes a gente ia colocá-las para dormir. Aí, conta uma história. Eu contava uma história, mas no fundo era bíblica. Aí colocava às vezes um outro personagem. Sim. Mas olha que interessante. A minha mais velha, ela já fala, mas eu já sei que história é essa. Que história é essa então, filha? Essa é a história de Davi e Golias. Nossa, mas... Já entendeu, já associou. Então, criança entende mesmo. Entende. É muito legal. Você lembra, eu acredito piamente que você lembra dos detalhes lá. Porque lembro. Criança entende tudo. A gente que acha que são bobo. Bobo é a gente, né? Eles são muito espertos. Então, que bom que você teve essa referência na sua casa. Você casou faz quanto tempo? Então, vou fazer 3 anos de casado. Casei com a minha esposa Thalita, maravilhosa da minha vida. E foi um encontro realmente também, uma questão muito assim de decisão, né? A gente que
cresceu num lar onde a gente teve referências, graças a Deus eu pude ter referências, né? Do meu pai, da minha mãe, no trato de como é que é uma família. Então, aí quando eu conheci a minha esposa, né? Enfim, a gente também se conheceu num ambiente cristão, dentro da igreja. Ela já é daqui. Já era de Belo Horizonte, do bairro Xangri-Lá, em Contagem. Fui lá buscar minha esposa longe. Então, namoro, 30 minutos de carro todo dia toda vez que eu ia visitar ela. Mas uma mulher também de Deus, com princípios, né, preservados. Então, para mim foi um grande privilégio. Vamos fazer 3 anos de casado. Que bênção. E vocês estão planejando? Sei que pode ser Sim. recente, assim, mas vocês estão planejando filhos? Ah, com certeza. Com a graça de Deus aí, né? Ainda uns anos assim, mas Aham. é algo que tá, com certeza. A gente quer ter família. Lá em casa foi engraçado, porque eu falo com o pessoal assim: tudo que eu pedi, Deus concedeu. Sim. Assim, né? Tudo que eu orava ou falava, Deus concedeu. E foi graça mesmo. Mas a minha mãe, ela ensinava pra gente lá em casa, ó, os homens, eles amadurecem em um determinado momento, mas as mulheres amadurecem muito mais cedo. Impressionante, né? E é verdade. É. Então, é legal, ela dava essa instrução, né? É legal que o homem seja mais ou menos uns 5 anos mais velho do que a mulher. E tipo assim, eu tomei aquilo pra mim, eu falei, não, eu vou casar com uma mulher que seja 5 anos mais nova que eu. Eu tô acreditando nisso que minha Sim. mãe tá falando, né? E realmente, minha esposa, ela tem 5 anos de diferença, ela é 5 anos mais nova. Que legal. Aí a Vocês gente também se conheceram na igreja, né? foi na mesma igreja. Daqui a pouco nós vamos falar. Aí eu falei, não, amor, vamos fazer aqui um negócio? Vamos ter filho depois de 5 anos, que aí a gente tenta estruturar o máximo que a gente conseguir, a gente tem o nosso tempo de qualidade, e aí a gente programa para 5 anos a gente ter filho. Vamos fazer assim? Vamos. A gente tentou antes, mas a Rebeca veio com 5 anos Olha de só. casado, né? Uns 5 anos de casado. Aí ela nasceu. Aí a gente falava assim, não vão ter só um não, vão ter 2 pelo menos, porque aí a gente espera um tempinho e ela também não fica, sei lá, muito achando que é só tudo dela. Aí vamos esperar 2 anos? Vamos esperar 2 anos. Aí 2 anos a gente tenta ter o segundo. Beleza? Beleza. A gente não programou, mas a minha segunda filha veio com 2 anos de 2 anos. diferença da primeira. Eu falei, gente, tudo que aconteceu. E outra, eu pedi, Deus, se vier menina eu vou ficar feliz demais, mas eu gostaria de ser pai de menina. Sim. E veio 2 meninas. Aí uma coisa que me deixa preocupado. Quando eu era criança eu falava, eu vou ser pai de 4 filhos. Então Deus vai contemplar e vai trazer a graça também à provisão financeira. Mas eu acho muito interessante você E o falar isso. pior é que se vier vai ser gêmeos, então. Porque você falou dos gêmeos, né? Mas eu acho interessante você falar isso, porque eu acho que é importante a gente saber o que a gente quer. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vivem querendo agradar aos outros, mas o que você quer para sua vida? Qual que é o planejamento que você fez em Deus para sua vida, né? Então você sabia, eu quero casar, eu quero que seja dessa forma, quero ter meus filhos nesse tempo, nesse prazo. E às vezes as pessoas vão se atropelando, percebo na vida. Por quê? Porque tomam decisões não com base no planejamento delas, no bolso delas, na estratégia que elas fizeram, mas com base nessas impressões, né? Então, já não tá na hora de você ter filho? Às vezes eu escuto isso, né? Mas eu e minha esposa também, a gente tem um plano, um planejamento de vida, né? A gente entendeu Sim. que nesse começo nosso de casamento, a gente quer prezar por uma coisa para nós é importante, que eu acho que os casais também podiam prezar, que é a conexão inicial, né? Você acaba de casar, por mais que você ache que conhecer a pessoa pelo namoro, não, no casamento, aí você vai conhecer ali como é que é a rotina, o dia a dia, conhecer de fato a pessoa. E aí eu vejo que você esperar às vezes um pouquinho, né? Não, você pode ter filho também, depende do planejamento de cada um, mas na minha realidade com a minha esposa, a gente quis se conectar um pouco mais, vamos fazer viagem juntos, vamos juntos nos fortalecer enquanto casal, e aí, quando vier os filhos nós vamos ter ali com muita tranquilidade, sabendo, olha, a gente teve uma rotina, a gente exercitou o companheirismo, a gente entendeu como lidar um com o outro, né? Então também é você saber, né? Como é que você quer, qual que é a sua estação e caminhar em cima disso. Isso é legal. Assim, cada dia a gente vai conhecendo, né? É. Nunca vai deixar de conhecer. A gente programa e planeja para nesses dias, nesses momentos, a gente conhecer o máximo que der, mas sempre vai ter uma coisa ou outra Sim. para conhecer.
um tempo atrás, acho que foi ano passado, a Marcela, minha esposa, me perguntou. Ela até achou que era ofensivo, mas eu fiquei tranquilo. Sim. Assim, nesse tempo inteiro, amor, eu tô até sem graça de fazer essa pergunta. Mas você fala em línguas? Agora que eu vou te perguntar, né? Agora que ela descobriu, não, eu falo e tal. Eu sou mais presbiteriano, Sim. entendeu? A gente tá lá na igreja batista e tal, mas eu tenho uma raiz presbiteriana, né? Sim. Então, às vezes eu sou mais quieto, mais frio, digamos assim, pro Sim. pessoal entender, mas Sim. é, é, aí ela me perguntou isso, que ela nunca tinha visto manifestar de uma maneira assim, né? Mas legal. E você formou, você estudou em alguma coisa? O Sim, que sim. que você fez? Aí viemos pra cá, né? Me formei em ciência da computação. Foi Hum, uma área que, desde a minha adolescência ali mesmo, eu já via que eu, né? Tinha ali um jeito ali, mexendo no computador, já com 14 anos eu já estava desenvolvendo site assim para as pessoas, né? Nessa época que sério? isso. Aí eu, Legal. eu percebi mesmo que, olha, eu acho que dá para aprofundar ainda mais nessa área. Eu gostava mesmo. E aí na faculdade fiz ciência da computação, me formei, trabalhei por muitos anos na área mesmo, principalmente mexendo na parte de infraestrutura. E depois Entendi. eu percebi que eu poderia focar mais em negócios meus mesmo, mas tudo que eu aprendi na faculdade, também até hoje, me possibilita usar nos meus negócios, né? Naquilo que eu trabalho também empreendo. É porque é um É um aprendizado, né? aprendizado. Eu tinha um professor de matemática, ele falava com a gente assim: você vem para a escola para aprender, mas não significa que na minha aula que é de matemática você vai aprender somente matemática. Sim, Diante disso, vou separar a sala em grupos e vocês vão apresentar para todos nós algo que vocês aprenderam fora da matemática. Aí ele, tipo assim, distribuiu para a gente, sei lá, vocês vão fazer um trabalho sobre popularidade, vocês vão fazer um trabalho sobre nutrição. E a gente ia pegando, né? Ah, na novela tal, sim. não sei aonde, da televisão, não sei aonde, do esporte. A pessoa fez isso, e ia debatendo com a turma, era muito legal. Então a gente realmente pode utilizar muita coisa que a gente aprende em outras áreas, né? Digamos assim. Agora tem uma história que eu não sei. Na verdade, eu nunca ouvi você falando, já ouvi outras pessoas contando. Que você tava, tipo assim, sem recurso e aí tinha que ir pra faculdade e você Sim, ia a pé. sim. É isso mesmo? Foi isso mesmo. Só que você não morava perto da faculdade, né? É verdade. Eu vou contar um pouco dessa história. O que aconteceu? Ali foi onde eu percebi. Por isso que eu falei que às vezes, né, desistir não pode ser uma opção na nossa vida. Quando a gente quer realmente uma coisa, a gente coloca diante de Deus. Eu sempre falo, Deus, aquilo que tiver no meu alcance, que não depender dos outros mesmo, que se eu só me der a força para eu fazer, eu vou fazer. Então a oração diária, Deus me dê saúde para eu poder correr atrás dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. E o meu período de faculdade foi num milagre mesmo, porque eu lembro de eu ir com meu pai lá fazer a matrícula, ele literalmente só tinha o dinheiro da matrícula, né? Aí fomos lá, me matriculei, na época na PUC Minas, a mensalidade é uma mensalidade alta, né? Uhum. E chegando lá, fizemos a matrícula e aí a gente não tinha dinheiro para mensalidade. Aí eu lembro que eu cheguei em casa meio assim, pronto, eu tô matriculado, mas como é que vão ser, né, os próximos dias? Eu lembro que eu fui na internet, rolando, pesquisando vaga de emprego, falei, Deus, eu preciso agora de um trabalho, né? Porque eu vou precisar pagar essas mensalidades. Rolando lá, eu achei uma vaga de emprego falando que tinha uma entrevista no mesmo dia. Eu fui, era uma entrevista para um call center, trabalhar no horário da madrugada, então eu sabia que seria uma rotina muito pesada, mas eu falei, eu preciso de um trabalho. Então, Uhum. no momento que a gente quer também não dá para ficar escolhendo, não. Sim. Abriu a porta, fui, passei, comecei a trabalhar nesse lugar. E aconteceu um episódio porque o salário que eu recebi era um salário mínimo e a minha mensalidade era um pouco mais de um salário mínimo. Então, dá para ver que a conta Ó, não fecha, né? é. Então, eu fiz um processo lá na universidade que era de você pagar três mensalidades e jogar três para depois que você formar. Então, meu esquema era sempre esse. Tentava juntar ali os meus salários para poder pagar três e o restante jogava para depois de eu formar. Nó. Mas nesse caso não sobrava dinheiro, às vezes, para uma passagem, para lazer, para tantas coisas. E teve um dia que realmente eu não tinha dinheiro nenhum. E eu estava morando nessa época
lá no bairro Universitário, que fica ali próximo do Dona Clara, perto da UFMG, Sim. para quem é de Belo Horizonte, pegar essa referência. E eu estudava no Coração Eucarístico, e aí eu falei, vou ter que ir a pé. É a única forma que tem, mas eu não vou deixar que um dinheiro de passagem limite onde que eu vou chegar, onde eu não vou chegar, sabe? Então foi uma realidade que é dura, não é o ideal, né? A nossa oração é para que todos possam de fato poder ter o dinheiro, o mínimo, né? O dinheiro para poder pagar uma passagem, para poder estudar, mas na ausência disso eu também entendi que aquilo não seria um fator limitador, né? Eu falei, olha, não vão ter limites que vão me impedir de alcançar aquilo que eu estou sonhando colocando em Deus. E isso acaba que vai virando um combustível para você mesmo, né? Cada barreira que você vai quebrando, vencendo para poder alcançar um sonho mesmo, você percebe que é um combustível para você ir ainda mais longe. Que aí você se lembra, olha, não foi fácil eu chegar até aqui, não foi fácil eu conseguir esse diploma. Então vou valorizar isso, eu vou cada vez mais lutar ainda mais, né? E ser um excelente profissional nisso. Então, foi essa história que aconteceu. Fui a Muito pé, legal. literalmente, para chegar e conseguir esse diploma. Foi suado. Foi suado. Cara, mas no final vale a pena porque você vê que esse esforço te trouxe um resultado legal, interessante. Mas você falou um negócio aí, e às vezes eu faço o contrário. Às vezes eu oro para, assim, não é que eu oro para que tenha um sofrimento, mas que a pessoa passe por um caminho Sim. que Deus traçou. Então deixa eu corrigir minha fala. Não é que eu oro para que que a pessoa sofrido. passe Sim. por um sofrimento, mas que eu oro para que a pessoa passe pelo caminho que Deus traçou. Ou seja, se for um caminho com pedras ou um caminho mais liso, que seja. Pegando até a referência de Jó, Sim. que teve um caminho cheio de pedras, sim. às vezes até muralhas, né? Mas Mas no final a gente vê o resultado. E o resultado não foi ele ter o dobro do que ele tinha antes. Não foi ele ter mais 10 filhos. Não foi ele ter o gado e não sei mais o que. Em dobro. O resultado foi ele falar lá em Jó 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Falei, cara, precisou desse cara que não fazia nada, né? Tipo assim, é reto, que Deus me fala isso no início do livro. Mas um cara reto precisou de passar por esse processo todo de sofrimento para encontrar Deus face a face, né? Tipo assim, para ver Deus, para estar na presença. E qual que é o melhor lugar? Não é na Importante presença quem dos tá com filhos. você nesse caminho, né? Também. Mas assim, não é na presença dos filhos. E que é muito bom ter Sim. filhos, eu posso falar. Dá pra rir, dá pra chorar, gente. Mas é muito legal. Não é ter muito dinheiro. E é legal também ter dinheiro, porque você poder. Hoje eu vou comprar um carro aqui para dar um conforto à minha família. Hoje nós temos um lar, nós temos aqui um dinheiro para poder tirar férias. Isso é bom demais. Mas melhor que isso é estar na presença. Sim. E no final do livro ele falar que agora eu estou na presença. Pô, legal demais. Então, se o cara tiver que, né, pegando seu exemplo, andar até a faculdade que não seja perto, mas para no final ele falar, poxa, olha o que Deus me proporcionou, né, um curso, uma oportunidade de mostrar isso para outras pessoas também, pô, legal demais. E pegando essa história sua, que sensacional, né? Não, e você, é isso, a jornada ela faz com que você desenvolva algumas coisas. E no meu caso, como a minha jornada foi muito difícil, eu tive que aprender muito rápido algumas coisas e tive que saber lidar com diversas situações. Então, eu precisei muito cedo amadurecer a ser uma pessoa muito organizada. Então, organizada financeiramente, porque eu sabia que se eu não fosse organizado financeiramente, não ia ter recurso para eu colocar na faculdade, para eu fazer as demandas pessoais minhas mesmo que eu tinha, para eu poder tirar a carteira de motorista, que rolê que foi, para eu conseguir, onde é que eu vou colocar. Mas é um pouco disso, pegando um gancho, a gente começou eu falando mesmo, olha, a gente precisa saber o que a gente quer, ser decidido, né? Eu entendi, olha, a minha estação dos meus 18 anos até um pouquinho mais ali, até os 20 anos, talvez vai ser de muitas renúncias, mas eu estou decidido
que nesse momento o melhor caminho é eu ter um diploma, uma profissão, sabe? Eu tive pessoas que formaram comigo no ensino médio que optaram por outros caminhos, né? Porque às vezes vem a pressão. Ah, não, a pressão agora é você sair viajando, a pressão é você comprar um carro, a pressão agora é já corre para financiar o imóvel. Tudo bem, mas eu entendi naquele momento que o que eu queria, não o que as pessoas queriam a meu respeito. O que eu queria, eu quero uma formação, porque essa formação vai trazer para mim, talvez, o restante depois. Por mais que eu possa ser a pessoa que no rolê com os amigos eu vou pedir carona para todo mundo. E eu era essa pessoa, porque eu era o único que não tinha tirado carteira, não tinha carro. Mas eu falei, não, mas eu tô correndo atrás e colocando meu dinheiro em outra coisa. Aham. E depois a formação fez com que eu conseguisse comprar relógio, fez com que eu conseguisse tirar minha carteira, depois comprar um carro. Você entende? Então, o que legal. que eu quero? Eu quero isso, eu quero me formar. É onde eu vou correr atrás. Eu posso andar a pé, posso ser ali motivo de chacota, lá, tá andando a pé de longe. Não, mas eu sei onde que eu vou chegar com base nessas decisões, né? É E isso. agora a gente já vê resultados. Você É. formou, Amém. tá casado, Sim. né? Bênção de Deus. Muito bem Casamento casado. é uma bênção, gente. Muito bem Sim. casado aí, ó. A esposa tá aí, ó. Tá aí. Legal demais. Casamento é uma bênção, Sim. nossa. Eu falo com o pessoal, gente, tem dia que dá vontade Sim. de você pegar uma panela e, entendeu? Na cabeça. Mas não pode ser qualquer panela, tem que estar Sim. quente. Sim. Porque você fica com raiva. E eu acho que minha esposa tem essa vontade mais do que eu. Eu faço raiva. Eu tenho um ministério na minha vida. Não sei se você faz parte desse ministério. Irritar a esposa. Entendeu? Mas eu devo também, né? As esposas nas nossas vidas. Mas é brincadeira, né? Deus ele Mas dá é uma uma graça bênção. para as esposas, né? A paciência. É Mas casar é uma bênção. demais. Você casou então faz 3 anos, né? Sim. E vocês casaram aonde? Bom, a gente casou aqui em Belo Horizonte mesmo, fizemos um casamento tanto, né, religioso, também no civil. Tudo no mesmo dia? Não, aí 4, 5 dias antes foi Tá. o civil, depois Sim. foi o religioso. Aham. E, cara, foi uma benção. O processo nosso também de casamento, aquela pressão. É por isso que eu tô falando, é muita pressão, né? A pessoa acha que às vezes, eu fiz 18 anos, né? Às vezes eu lidero adolescentes, pastoreio adolescentes, a recomendação que eu dou pra eles é segura ali, 18 anos você começa a pensar nessas coisas, foca em outras coisas. Mas também não é uma regra. Eu acho que, fez 18 anos, você pode focar em outras áreas, né? Eu comecei a namorar com 25 anos, sabe, Thiago? 25 anos aí que eu comecei pronto, agora vou começar a namorar efetivamente. Até ali eu tava pavimentando o caminho. Ok? Como é que eu ali recebendo um salário mínimo aos meus 18 anos, fazendo faculdade, pagar um sorvete, como é que eu pago um sorvete, um cachorro quente ali na rua pra namorada? Não ia ter. Então eu entendi, não, calma, vamos respirar fundo, vamos pavimentar. Aí com 25 anos também eu fui extremamente certeiro e pontual ali, ó. A gente, Legal. até pra casar foi 2 anos e 7 meio, dos 2 anos e 7 meses. Juntando namoro, noivado, casamento, muito bem decidido ali, casamos. E já com, né, uma certa bagagem mesmo também, emocional, uma bagagem de decisão, e tudo flui melhor, né? Show de bola. Você então tá pastoreando, você foi consagrado, ordenado quando? Fui ordenado ao pastoreio pela Lagoinha Matriz ano passado, final do ano passado. Então o óleo tem pouco desceu. tempo. Foi. Eu já estava ali, né, no time pastoral, vamos dizer assim, mas a ordenação mesmo veio no final do ano passado, dezembro. Legal. E aí você já começou esse ano como pastor lá? Isso, auxilio ali o pastor Mateus Almeida, ele é o pastor nosso do ministério. Sim. E eu tô lá como pastor voluntário, servindo, ajudando. Já tenho ali, eu cheguei nos adolescentes, para quem não sabe, o Thiago foi meu líder nos adolescentes, na época antiga ali da Cristo, senão você vai me revelar a minha idade. Então ele me liderou, eu cheguei com 11 anos lá. Eu lembro que o Thiago já estava bem ativo, né, cuidando dos adolescentes, né, uma inspiração mesmo de cuidar, de zelo. E aí eu cheguei com os 11 anos de idade nos adolescentes, no Ministério de Adolescentes. E até hoje eu estou servindo adolescentes no mesmo ministério que eu cheguei. Vai fazer agora em novembro 20 anos que eu estou no mesmo lugar, servindo, atuando. E vendo as geração de adolescentes, você vê, com 5 anos já mudou uma geração, né? Muda as coisas completamente. E para mim está sendo um grande privilégio, sabe? Que benção. Cuidar ali, atuar, servir nessa casa também que eu estou fazendo parte. Entendi. Eu vi que você tem um projeto de uma escola, mas você auxilia essa escola lá de... Guiné-Bissau.
E Então, vocês fizeram viagem missionária? Como que você conheceu essa escola? Como eu vou que te iniciou esse explicar. projeto, né? Eu, com 4 meses, vim para o Brasil com a minha família, né? Uhum, Então, uhum. eu nunca tinha voltado para Guiné-Bissau depois que eu vim para o Brasil. Ah, não? Não tinha voltado. Então, não conhecia o país, eu não conhecia os meus parentes que eu tinha lá. Muitos primos, muitos tios, muita gente que estava lá, mas eu não conhecia. Então, eu lembro que a gente colocou em Deus, né? Falei com meus pais, olha, a gente precisa voltar para lá, né? Para o país. Eu e minha esposa, a gente até conversou num sentido mesmo também, né? Não, Rebel, você vai poder contar para os nossos filhos como é o país que você nasceu. Você não vai falar pela visão dos seus pais, vai falar Uhum. como alguém que esteve lá. Então, minha esposa Thalita também me trouxe muito esse encorajamento de, olha, a gente precisa ir. Então, mas é uma viagem muito cara, né? É um país que não tem muitos voos. É um país que, vamos dizer assim, as pessoas não têm tanto, não é um destino muito procurado, né? Então, muito cara a passagem, ainda para ir a família toda, porque o Mas nosso Guiné-Bissau tá norte? tá lá no norte, na África, mais ali na ponta do Atlântico ali, virado Aham. para o Atlântico, mais para o norte. Mas aí tem que fazer escala, né? Se você fosse pegar de Recife, Guiné-Bissau, dava talvez 5, 6 horas. Mas como você tem que ir para Portugal, ou vai para Marrocos primeiro, depois vai para Guiné-Bissau. Então, a passagem é extremamente cara. Uhum. E decidimos ir lá para turismo mesmo, passeio, conhecer a família. Mas a gente que Entendi. tem propósito ministerial, a gente enxerga, né? A gente é embaixador de Cristo, né? É, E a Bíblia mesmo fala indo por todo mundo pregar o evangelho. Então, para qualquer lugar que você vai, se você tem a oportunidade de ser luz, a gente tem que ser luz. Então, chegamos lá, conhecemos a família, conheci a casa que eu nasci. Falei para os meus pais, olha, eu quero muito saber qual foi o bairro que eu nasci, a casa que eu nasci. Eles me levaram lá e conhecendo, a gente conheceu lá uma igreja que meu avô fundou. Essa igreja tem uma escola que está ligada a essa igreja. E na hora que a gente foi dentro dessa escola, a gente falou, meu Deus, você pode pegar qualquer escola aqui do Brasil, que às vezes a gente pode reclamar, pode falar que tem os seus problemas, mas a gente falou, olha só, ali é uma escola que não tem a estrutura, às vezes o teto, água pingando, água para beber mesmo normal, durante o período letivo não tinha. nossa. Então, água mineral era um desafio É no um país como um luxo, todo. né? É um luxo. Para o país todo, água mineral é um luxo. Mas na escola ali, a gente falou, gente, como é que uma criança vai conseguir estar numa escola com sede ou com fome? A gente conhece, o nosso cérebro ele não consegue concentrar em muita coisa ao mesmo tempo, não, Thiago. Então, É. se você está com fome, com sede, seu cérebro não vai conseguir aprender matemática, não vai conseguir aprender português. Ele vai estar focado em. Você precisa matar a sede, meu filho. Então, Uhum. na hora eu falei, então é por isso que às vezes o desenvolvimento no país também, né, é tardio, não avança. Por quê? Porque tem esse desafio da educação. A pessoa não vai focar em aprender com fome e com sede. Então, primeira coisa que a gente fez quando voltou, eu e minha esposa, a gente falou, não, nós vamos abraçar essa escola. Então, nós dois sozinhos já íamos, né, iniciar mesmo um trabalho ali. Mas a gente entendeu que vamos também divulgar, às vezes outras pessoas ajudam, né? Então, né, a gente abriu uma vaquinha no Instagram, amigos ajudaram, a gente se conectou com outras pessoas ao redor do mundo também e falaram, não, a gente quer abençoar, a gente quer poder ofertar e nós estamos junto ali com o diretor da escola, traçando, né, mais uma primeira barreira a gente já venceu, que é a da água. A gente já colocou lá água mineral para as crianças. Como que foi? Porque lá, como é que a gente vai fazer? A gente está fazendo uma parceria lá com uma instituição que faz a filtragem de água, para a gente Hum, conseguir garantir água todos os dias num custo mais barato. Porque até um filtro de água lá é muito caro. Daria cerca de 20 mil reais a gente conseguir um sistema de filtragem de água lá. Então, isso é uma etapa que nós vamos fazer mais para frente, mas inicialmente nós estamos com essa parceria que vai filtrar água sempre para gente e a gente vai deixar lá nos nossos galões, colocamos um bebedouro com água gelada. E aí agora o nosso próximo desafio é garantir lanche todos os dias para as crianças. Nós vamos tentar um lanche barato, que seja acessível, mas que seja para matar ali a fome e depois já é estrutural. Mexer nas salas de aula, material acadêmico que não tem. Então, precisamos de material e eu já trabalhei em escola. Não é barato material de alfabetização, não é. Mas a gente quer buscar esses materiais também para acelerar mesmo o aprendizado. Então, é uma parceria que a gente, de longe, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu preciso estar no país para fazer um trabalho missionário. Eu preciso que Deus me dê um estralo, entendeu? Um profeta chegar para mim e falar, você está direcionado para atuar, né? Não, você pode fazer um trabalho missionário, porque isso já é bíblico. já é uma A ordenança. Bíblia já te deu essa ordenança. E você está esperando uma segunda ordem de Deus para algo que ele já falou. Verdade. Então, se você sentiu, eu não preciso, por exemplo, virar e falar o seguinte, Deus,
eu vi um missionário que falou nas redes que precisa de uma oferta, toca no meu coração, será que eu devo ofertar? Não. Já é algo que você pode fazer, é bíblico você ofertar em quem já está fazendo missões. Você está no Brasil, mas você pode abençoar missões em outras nações, você pode abençoar no outro lado da sua rua, que pode ter uma comunidade carente, que precisa da sua intervenção também. Então é porque as pessoas romantizam muito, né? Acho que precisa de um chamado missionário. Eu preciso de um. A conferência Tem que estar numa missionária. conferência para Deus falar comigo. Não, Deus ele já falou, Ele tá na já Bíblia. fala, é. Só ler, né? Verdade. Cara, a gente não faz noção, né? Sim. Mas realmente a gente precisa ir. Eu acho que essa ordenança, ela tem dois pontos interessantes. O primeiro é que a gente confunde, a gente acha que é o ID, né? Então eu preciso Sim. sair do meu país, porque senão eu não vou ser missionário, Sim. que não sei o quê. Na verdade, a ordenança mesmo tá no fazer discípulos, Sim. né? Tipo assim, sai do seu comodismo ou mete as caras e vai fazer um discípulo. Esse que é o grande X da questão. Mas também é importante essa parte de se movimentar, ou seja, vai, meu filho, não fica parado, igual você está falando, esperando a segunda ordem de Deus, porque ele já deu. A palavra dele já está dada. Então é só você ir. E antes dos confins da terra, vem a Jerusalém. Então, a pessoa É, já quer os... Não, é progressivo. Começa ali onde você tá, né? O desafio que eu tenho justamente. feito com os nossos adolescentes é... Nós somos, às vezes, uma geração um pouquinho mais fria, no sentido... Nós de capital, que eu falo. A gente fez uma viagem missionária pro interior Vocês de... fizeram agora? Isso, a gente foi pro Ceará e fomos no interior do Ceará, Olha, sertão. quando foi? Foi agora em julho. A gente pegou ali do dia 13 de julho a dia 21. A gente partiu pro sertão cearense e é engraçada a dinâmica do interior. Você vai chamar a pessoa, bater na porta da pessoa, a pessoa fala, vem, entra aqui, toma um cafezinho comigo. Você fica 1 hora conversando, a pessoa para tudo pra te ouvir. E Aham. a gente que mora às vezes em capital, é aquela correria, né? Você entra no elevador com uma pessoa, é os 1 minuto mais longo da sua vida. Porque você não dá um bom dia, você não pergunta nada pra pessoa, né? E não é uma realidade que a gente vê em interior. Até na Guiné-Bissau, que é um país que eu tava, a gente vê as pessoas são mais abertas pra conversar, né? Mas, poxa, o desafio que eu faço aí pra quem às vezes tá nos ouvindo, eu sei o nome da pessoa que mora na porta da frente da minha casa, o vizinho de frente, vizinho de rua, a gente não sabe. E nossa Jerusalém tá ali, sabe? Que precisa também ser alcançada, precisa ser alvo do evangelho. Uma ação legal que a gente fez, Thiago, que eu acho que isso marcou os nossos adolescentes lá. A gente foi fazer o evangelismo dentro de um shopping. Então, ali a gente também foi para Fortaleza evangelizar e depois a gente foi numa cidade metropolitana de Fortaleza. Então era uma cidade já maior, mais estruturada e a gente foi evangelizar num shopping. Para mim, essa foi a grande, um ponto máximo ali, perto da realidade que os adolescentes já vivem aqui em Belo Horizonte. Porque ali eles conseguiram quebrar, romper com essa barreira de achar que eles... Ah, não, mas a gente só consegue ter essa desenvoltura porque nós estamos evangelizando no interior. Então, no interior as pessoas recebem a gente mais. Não, mas a gente foi no shopping e eles tiveram essa ousadia também de sentar e perguntar. Eles só falaram, olha, deixa eu falar com você, posso orar por você, posso iniciar aqui uma conversa e aí começa a conversar. E quantas pessoas a gente alcançou ali dentro do shopping, conversando com as pessoas. Eu falei, pronto, agora vocês viram que é possível evangelizar? A gente tem vários shoppings aqui em Belo Horizonte, vamos fazer o mesmo também. Vamos pra cá. Não é só num shopping fora do nosso estado que a gente consegue, não. Agora vamos fazer o mesmo aqui dentro também, né? Então, é isso, a gente que coloca essas barreiras. As pessoas estão sedentas, gente. As pessoas estão tentando preencher o coração com algo que só Deus, só Cristo pode preencher. Então, se a gente chega e traz uma mensagem de esperança, você pode ter certeza, tem terra fértil ali. A mensagem vai chegar, Thiago. O mundo está aguardando ansiosamente a nossa manifestação, Sim. né? Romanos. Mas, cara, que legal. Aí, mas como que vocês planejaram fazer essa viagem? Porque, assim, o movimento Brasa, ele Sim. é interdenominacional. Então, a gente apoia igrejas, lógico que, como eu sou de uma igreja, a gente Sim. está bem inserido nela, né? Sim. Mas a gente quer fazer viagens missionárias também. Deus tem colocado no meu coração uma cidade aqui no interior de Minas, Sim. mas mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso, porque estou esperando algumas confirmações de lá, Sim. mas acredito que isso vai acontecer em algum momento. Mas como que vocês organizaram essa viagem? Show. A gente tem um entendimento que não
que a gente não tá indo lá pra gente mostrar o jeito certo a se fazer Aham. as coisas. A gente entende que lá naquela cidade, naquela região, já tem pessoas, já tem igreja local, já tem trabalhos que estão sendo realizados e nós estamos indo para ser um apoio. Então, a gente sempre faz contato com igrejas locais que estão naquela região que a gente está indo. Pedir orientação, porque às vezes o missionário também tem essa, né? De deixa eu ir lá reinventar a roda, deixa eu ir lá mostrar para esse povo como é que funciona. Uhum. Não, a gente pode fazer contato. Olha, como é que vocês já estão trabalhando aí? A gente quer ir aí para ser parceiro, a gente quer ir aí para somar. E aí essas igrejas nos recebem e nos trazem direção, nos falam de contexto local da cidade, nos mostram como é que a gente pode ser também efetivo, nos acompanham durante essas nossas, né, abordagens, intervenções que a gente faz. E aí a gente vai indo. Então, eu acho que sempre um caminho é, eu quero ir para essa cidade no interior. Já tem gente trabalhando aí, tem alguma igreja que já está fazendo algum trabalho aí. Por quê? Porque os missionários vão e saem. A gente tá indo lá, mas a gente não vai ficar lá para sempre. Quem vai permanecer lá é a igreja que já está lá. Então, a gente Uhum. sempre faz um trabalho junto com eles, para depois que a gente for embora, a gente fala, olha, gente, nós estamos indo. A gente veio, trouxe uma mensagem para vocês, nós estamos saindo daqui. Mas tem esse pessoal que já está aqui e vai continuar cuidando de vocês. Né? Então a gente não deixa ninguém de um ponta solta. E eu acho que essa é uma grande verdade que a gente tem que ter, né? A gente mostra, mas fala, olha, tem também aqui um trabalho, continuem firmes, façam parte de uma comunidade local, vocês vão ser abraçados, os desafios de vocês vai ter alguém aqui com vocês. E a gente faz essa organização, os adolescentes ajuntam dinheiro, então eles ofertam as férias deles para poder estar lá, eles ofertam o dinheiro mesmo deles para poder fazer parte de tudo isso. Começa a vender docinho, vende um tanto de Sim. coisa, faz rifa na internet, todo mundo levanta o recurso e a gente vai lá fazer essa viagem. Pô, legal. A gente está estruturando primeiro, né? Sim, Então eu já tô marcando para conversar com os pastores e aí fazer justamente isso. A gente quer incentivar um crescer, né? Uma sim, multiplicação. Deus tem colocado isso no meu coração. Mas legal, a gente precisa realmente fazer organizado, né? isso. E eu acho interessante a gente também fazer debaixo de uma cobertura espiritual, ou seja, Exatamente. debaixo de alguém que está ali apoiando, Sim. abençoando, porque sozinho ninguém rompe. Como que é lá? A gente também, eu até é uma coisa que a gente fala mesmo com a nossa galera. Gente, ó, vamos estar em cobertura, vamos. Eu sei que às vezes você dá uma coisa, não, eu quero iniciar meu próprio movimento, meu próprio ministério. Cara, vamos nos unir enquanto igreja. A gente tem a nossa cobertura pastoral, começa ali no pastor Flavinho, tem o pastor Matheus Almeida como pastor dos adolescentes. Estamos caminhando em cobertura, eles podem nos direcionar, a gente sabe que tem gente orando, a gente vai fazer a viagem. Tem um grupo dos pais intercessores da igreja que fazem um relógio de oração e 24 horas por dia estão orando. 24 horas por dia tem alguém ali na escala intercedendo, colocando em oração. Às vezes alguém tem uma impressão no espírito, compartilha com a gente. A gente sabe, olha, então a gente precisa ter mais atenção com isso, porque Deus está trazendo essa direção. Então é nada fora de cobertura, não tem ponta solta. A gente entende que tem que estar debaixo de uma autoridade mesmo, de uma cobertura espiritual. Né? Então ninguém caminhando sozinho. Pô, Essa é a legal, nossa muito bom. realidade. Muito bom. Isso é bênção. A gente precisa também ter esse movimento. Eu acho que o adolescente, Sim, ele é movido é, nessas empolgações, né? Incentivo, isso. nesses incentivos. E eu tenho observado, né? Assim, cada um tem uma visão. Sim, Então, o que é mais atraente para essa pessoa? Então, é isso que eu preciso trabalhar para poder trazer e implantar a palavra, isso. que é ela que tem poder. Eu não tenho poder de nada. Eu posso ser um cara criativo, às vezes legal, às vezes não, mas eu não tenho poder de nada. Então, é É a preciso palavra. falar essa linguagem daquilo que impressiona, alcançar, né? E aí, Por exemplo, as implantar a artes. palavra. Você pegou essa geração, porque a Ah, gente é. aprendeu com você ali nas artes dos adolescentes, que sempre foram uma Foi bem referência, legal. né? E é uma coisa que a gente até hoje usa, né? Mesmo. As artes, elas são uma isca, a gente tem outras iscas, são iscas, gente. Mas no final das contas é a palavra. No final das contas é Bíblia aberta, é o Evangelho, porque o adolescente ele pode criar gosto um dia por dançar, por cantar rap, mas depois isso passa. Não vai ser, alguns podem levar como profissão, mas não é para sempre. Não, tenho meu dom na fotografia, na filmagem, deixa eu servir nisso, eu sou bom de redes sociais.
É uma isca, é uma coisa que vai te fazer estar inserida ali no grupo. Né? Adolescente ama fazer parte de um grupo, mas aquilo não é isso que tem que estar fundamentado a sua fé. Porque um dia você pode deixar de exercer essa atividade, um dia o joelho já não aguenta mais, né? Dançar, mandar um mortal, uma pirueta, mas a palavra tem que permanecer. Isso a gente não pode abrir mão, né? Então, é isso mesmo que você falou, que transforma é o evangelho. Sim, muito bom. Para onde que a gente vai? Só tu tem as palavras de É, vida eterna. sim. É por aí. E essa vaquinha, como que você tá fazendo? Ela ainda tá de pé? Tá de pé, tá lá no meu perfil do Instagram, @reuelarriaga. Quem, né, puder abençoar, sentir qualquer valor, é algo que eu vou continuar sempre ali, né, aberto, porque é um trabalho que não vai parar, né? Em nome de Jesus, a gente ora por essa escola um dia ter mantenedores fixos ali, que a coisa caminhe, essa escola bem estruturada. Mas é uma escola que vai precisar realmente de auxílio. Eu acho que eu não vou parar nela também, não. Nós vamos fazer um trabalho nessa escola, já vamos pegar uma próxima. Eu acredito realmente na educação, né? Eu também uma jornada, eu também sou professor, né? É? Então, professor de tecnologia, robótica, em duas áreas. Aí uma delas entra no meu negócio também que eu falei. Durante a pandemia eu entendi a necessidade de ajudar idosos a aprender tecnologia. Então, desenvolvi um material, um curso, é uma área minha que eu trabalho também, é no ensino. Mas também ensino crianças, né? O seu negócio de empreendedorismo é com a terceira idade, é isso? Isso, são dois, na verdade, esse é um deles. Um é de ensino mesmo, ensinar tecnologia para a terceira idade, o outro é no ramo de locação de imóveis por temporada. Então, pessoas que viajam para Belo Horizonte, para qualquer lugar, a gente tem ali imóveis que a gente administra e aluga para essas pessoas, né? Entendi. Mas especificamente nesse do ensino, foi uma coisa que me ensinou muito como funciona, né, a cabeça das pessoas, o quanto que a educação é importante, o quanto que a educação transforma, principalmente para as crianças. A parte da robótica, eu aprendi programação na faculdade, mas eu vejo que o quanto que o raciocínio muda numa criança que sabe programação desde cedo, consegue tomar decisões, raciocinar, pensar em lógica mesmo. Agora é um sonho meu mesmo, destravar a cabeça das crianças mesmo com o aprendizado, ensino, e principalmente o ensino de tecnologia. Pô, legal, hein? Muito É. legal. E você já tem vários alunos? Como que é? Tive, inclusive, até no meu casamento vieram. O curso começou na pandemia, fechou tudo. Eu falei, gente, tá aí uma grande oportunidade, né? Eu vi um problema, começando a minha mãe ali que estava dentro de casa, e a minha mãe era educadora, mexia com educação, e ela precisou do nada ter que começar a fazer tudo online. Google Meet, reunião, material online, e ela não sabia fazer. Eu falei o seguinte, gente, eu tenho que ensinar minha mãe esse negócio. Mas aí nessa dificuldade eu falei, vamos expandir. Devem ter Tem outros, mais pessoas. tem mais idosos, mais gente. E aí nessa a gente iniciou esse projeto, começamos a vender o curso, tive aluno do Rio Grande do Sul, Londrina, Olha só. gente do Norte, gente do Rio de Janeiro, gente de Cuiabá. E aí nessa eu falei, olha só para você ver como é que é o mundo da internet, nem a escala. Né? Às vezes o jovem, o adolescente que está nos ouvindo, entenda, vocês dominam isso muito melhor que a gente. Uhum. Você sabe mexer com rede social, com internet, com tudo muito melhor do que a gente. Pega, otimiza esse seu tempo, vocês podem sim desenvolver ferramentas. Tem curso hoje de Python, de programação Java, gratuito na internet. Né? O que você pode fazer com esse seu tempo? Desenvolve uma ferramenta, uma profissão, algo que vai pôr um dinheirinho no seu bolso. Não estou falando para você abrir mão dos seus estudos. Mas, nesse tempo ocioso ali que você tem, um dia no meu GC, Thiago, eu conversei com os meninos, falei, gente, aí, como é que tá as férias de vocês? O que vocês estão fazendo? Ah, não estamos fazendo nada. Aí eu falei, gente, me mostra aí quanto tempo vocês gastam de atividade diária no Instagram. Sem brincadeira, teve um que me mostrou que gasta 6 horas dia no Instagram. Nossa. 6 horas por dia. Eu falei, nessas 6 horas suas, você todo dia dedicasse aprendendo uma ferramenta nova, um curso novo. Eu com 14 anos aprendi, gente, a desenvolver site. Já estava desenvolvendo site para advogado, para um tanto de gente, pondo o dinheirinho no bolso, sabe? O jovem pode fazer isso, o adolescente pode fazer isso. Já adquirir ferramentas mesmo. Social media, gente, o que tem de empresa, de negócio que precisa de alguém que toque as redes sociais dele. Sim. E o jovem adolescente sabe fazer isso muito bem. Consegue, sabe? com certeza. É uma renda extra. Então, eu também sou um arauto disso daqui, do empreendedorismo também, não, às vezes você pode trabalhar carteira assinada, mas você pode ter uma segunda fonte ali. Ah, eu sei fazer salgado, eu sei fazer docinho. Cara, vai com tudo. Usa isso também como uma forma de você expandir, né? Diversificar ali mesmo. Isso é muito importante. E é legal porque a gente vê que os meninos, os adolescentes no Sim. caso, eles tendo
oportunidade de gerar uma renda, Sim, cara, isso dá um estalo que a gente consegue ver a diferença deles no mercado de trabalho, por exemplo. sim. Poxa, começou ali e viu que dá um lucro. Não, então minha cabeça, minha mente abre. Então eu posso procurar um trabalho melhor, Sim. eu posso incentivar outros também a fazer isso. Lá na nossa igreja a gente tem um menino que ele ajuda o pai de vez em quando, né? Aí tem um dia lá da semana que ele ajuda o pai. E ele conseguiu uma renda. Agora, o que eu achei interessante é que, tipo assim, o pai dele é super. Ele não fica parado, velho. Sim. É engraçado demais. Ele tem um trabalho, mas ele dirige Uber e não sei o que e tal. Ele não fica parado. Eu falei, cara, que loucura. Ele é legal demais. E esse menino aí começou a ajudar lá. E teve um dia que ele falou assim: Ah, eu recebi um valor aqui. Então hoje eu queria fazer um negócio diferente na nossa célula. Eu quero pagar aqui o que eu consigo de lanche pro Legal. pessoal. Eu falei, velho, que atitude legal, entendeu? Sim. E como que isso gera, tipo assim, responsabilidade, né, pra galera. Demais, Pô, demais, demais. você pagar o lanche pra uma célula, tipo assim, eu falei, que mentalidade, né? Falei, cara, você amadureceu com um negócio bobo. Pois é, eu falo com os meninos que vergonha você tem que ter de pecar, meu filho. Mas vergonha de trabalhar não tem que ter, sabe? Às vezes a gente vai fazer uma coisa, vamos ter uma viagem, vamos ter um acampamento, ou a pessoa precisa de dinheiro para alguma coisa e fala: Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo: Mas você não pode vender alguma coisa? Tem ali os meninos que estão já vendendo. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, vergonha de trabalhar? Jamais. Vergonha de levantar recursos para correr atrás de algo. Eu, para casar, foi. Pra eu casar mesmo, eu corri atrás de tudo. Eu falei, não, vamos fazer mais fontes aqui para entrar o recurso, para que tudo aconteça do jeito que a gente quer. E trabalhei mesmo. Alguns zoando, mas você é um vendedor. Eu lembro quando eu comecei ali meus projetos, algumas pessoas né, fazendo brincadeirinhas, né? Aham. Agora você é um vendedor de curso, você é um vendedor de sei lá o quê. Mas eu sabia o que eu queria. Você pode me zoar do que você quiser, mas eu estou trabalhando. Eu estou Uhum. correndo atrás, sabe? E a maioria das pessoas fica muito pensando na reputação mesmo. Gente, não tem trabalho mais honrado, menos honrado, é trabalho, vai com zelo, coloca diante de Deus, pede para Deus te dar saúde, para ele multiplicar as suas mãos, né? E para ele te fazer prosperar em tudo mesmo que você tocar, né? Então, não pode ter vergonha. Principalmente os Não, homens aí, falando para os homens agora, não pode ter vergonha de trabalhar. com certeza, principalmente os homens. É, Principalmente os homens. Tem um palestrante que ele fala um negócio que é interessante. Não esqueci o nome dele, mas ele fala: vaca não dá leite. Como assim vaca não dá leite? Não dá. Vai lá, de manhã, você acorda 6 horas da manhã e você vai lá na vaca. Ela vai te dar o leite? Não vai. Você vai exato, ter que tirar. Você vai ter exato. que puxar ali na teta dela, não sei o quê. É um trabalho. Então aprende isso agora. Você tá querendo um negócio de graça, meu filho? Não vai ter. Não vai, não vai. Vaca não dá leite. Eu falei, ó, legal, verdade. E tem muito dessa coisa hoje em dia nesse mundo do dinheiro fácil, né? Quantos e quantos adolescentes e jovens envolvidos com a aposta esportiva, por exemplo? Com a aposta de tudo Cara, quanto é natureza, achando que, não, mas eu vi alguém dizendo que é só colocar, vai. Não, gente, dinheiro não vem fácil. Se o dinheiro vier fácil, já suspeita. Fizeram uma promessa de dinheiro fácil pra você, suspeita. É trabalho. tem É que ter trabalho. trabalho, verdade. Ou, isso é verdade, hein? Sim, Muito adolescente apostando. demais. Primeiro que o negócio é para 18 mais, né? Isso. Mas eles Já arrumam um tá jeito errado ali de aí. conseguir uma conta. E E consegue. consegue, consegue. Porque eu já vi lá. Teve um dia antes da gente começar o culto que a gente estava conversando com alguns adolescentes. E aí surgiu o assunto aposta. Alguns já estavam apostando. Eu falei, mas como assim? Aí Pois tenta é. desmentir. Não, é um colega, não sei o quê. Mas aí você vê pelos olhares entre eles que são eles, Sim, entendeu? A sim. gente não é bobo. Aí eu falei, caramba, não é possível. Os meninos já estão envolvidos nisso. É. Não, mas fulano de tal ganhou tanto. Mas eu tenho certeza que pode ter ganhado 10, mas ele já apostou 12. Já perdeu, é. A plataforma não tá lá pra perder. Não tá lá pra perder, né? Loucura. Então, gente, pelo amor de Deus, abre a cabeça, entendeu? Você não vai, não existe dinheiro fácil. Não existe. Não vai trabalhar. Vamos pegar o exemplo nosso aqui, né? Sim. Trabalhar, ó, mão na massa. E para casar, por exemplo, Foi, se a gente coloca na ponta do lápis, eu não sei, foi milagre. foi. Muito trabalho, né? Mas foi milagre. Foi muito trabalho.
Uma imagem que eu tenho assim da minha cabeça acerca do trabalho, né? Muito de como que eu consegui empreender nessa área de imóveis, né? Eu lembro de um dia que eu estava ali com a pessoa que era o meu chefe até então. Eu cheguei lá como estagiário na empresa que hoje eu toco. Uhum. E aí ele me falou, Reuel, quero que você imagine aqui como se fosse um fundo de garagem lá da Apple, da Microsoft. E se você me ajudar a fazer essa empresa crescer, você vai ter ela junto comigo. Eu vou te colocar como sócio. E eu ali no meus... Ali foi logo depois que eu saí do call center, né? Então meu primeiro emprego foi o call center. Com ali os 20 anos de idade, ele me trouxe me fez vislumbrar, né, esse sonho. E aí, mesmo eu recebendo muito pouco, eu ia receber metade do que eu ganhava no call center, porque lá eu fazia as vendas, ganhava comissão, lá eu ia para metade do salário de estagiário, mas ele me deu essa de, ó, me ajuda a fazer crescer esse negócio. E aí eu cheguei lá falando, velho, só depende então de mim, eu vou fazer essa empresa bombar, o que eu puder fazer, vou colocar a mão. Chegou num momento que aí eu cheguei lá como estagiário da parte de tecnologia da empresa, mas chegou um momento que eu já estava fazendo de tudo. Ajudando nos contratos, ajudando na aquisição de novos imóveis, ajudando na ponte a negociação com os proprietários, fazendo as compras, resolvendo também os problemas que nem eram da minha alçada. E aí o dono foi começando a enxergar, ele falou, que isso, Ravel, você tá fazendo demais para a empresa e hoje você está fazendo muito mais do que eu poderia te pagar. O retorno que você está trazendo para a gente aqui é maior do que eu consigo te pagar. Ele falou, eu vou te dar uma porcentagem do negócio. Olha. Nessa porcentagem, chega final de ano, a gente faz uma divisão dos lucros, a gente vê como é que faz. Ali eu já falei, nossa, que legal, coisa bacana. E aí um pouquinho mais para frente, entrou uma crise, 2015 ali, uma crise terrível de todos os cenários, eu não sei se você está lembrado da crise financeira que deu. Ele teve que abrir mão de vários negócios, falou, Ravel, vai negociando, nós vamos ter que abrir mão de vários imóveis. E no final ele falou, olha, Ravel, eu tô saindo, porque eu vou tocar agora um outro negócio meu que eu tenho, mas se você quiser, você pode ficar com a empresa toda para você. Você só negocia ali com os proprietários como é que você vai fazer. E foi o que eu fiz. Uhum. Fui contactando a galera, falando. Eu sempre tive uma relação muito boa com os proprietários, porque lá de trás eu já fazia isso. Ele falou, agora é com você então. E aí, de lá para cá, eu comecei a tocar e já tem vários anos que eu estou tocando sozinho o negócio. Olha só. E por que eu estou falando isso? Porque, olha para você perceber, é trabalho e é trabalho além do que aquilo que era só esperado para eu fazer. Né? Hoje as pessoas às vezes acham, não, me pediu para fazer X, vou fazer na verdade o X, mas assim, com muito custo. Não, você pode, sabe, entrega valor no que você está fazendo, as pessoas estão te observando, eu acredito que todo trabalho ele traz a recompensa, vai trazer a devida recompensa. O mínimo que vai acontecer é você aprender muito com o processo que você está fazendo ali, para depois você poder desbravar, mas eu fui, assim, muito fiel mesmo ao trabalho. Já teve dias lá que ia entrar um hóspede domingo, e ali o proprietário não estava sabendo, talvez ele ia perder o negócio, porque o apartamento não estava preparado. Eu ia, limpava o apartamento sem ele saber e fazia o negócio, colocava o hóspede para dentro. Depois ele ficava sabendo e falava, Reuel, mas você nem me falou. Eu falei, não, mas eu não estava fazendo para você ficar sabendo, eu estava fazendo porque eu queria ver a saúde da empresa boa, para a coisa acontecer. Então, aquilo que ninguém estava vendo, Deus com certeza estava vendo. E depois conta muito, né? Porque a pessoa sabe que não, ele não está fazendo só para ser visto, só para ser reconhecido, ele está fazendo porque isso faz parte do caráter dele. Né? A excelência, a boa entrega. E aí... eu fui contemplado hoje e hoje eu continuo tocando com o mesmo zelo, com a mesma excelência. Então, agarra as oportunidades. Quem está nos ouvindo aí, né? Vai vir uma oportunidade na sua mão, faz com excelência, deixa uma boa marca, uma boa imagem de quem você é, do seu trabalho. Com certeza isso traz retorno também. Eu percebo que Deus ele abre as portas, né? Sim. Mas às vezes a gente quer que todas as portas se abram ao mesmo tempo e Deus abre de um quarto pequeno, mas que tem mais uma portinha na frente, Sim. que vai dar para uma sala um pouco maior, que vai dar para uma outra sala um pouco maior, até chegar num lugar que a gente fala, poxa, aqui tá muito legal. E se ele não tiver uma sala maior ainda, né? Isso. Mas eu também tenho percebido que a gente é contemplado, né? Tipo assim, na gíria, quando a gente vê esse cavalo selado passando pra gente pular nele, Isso. quando a gente está trabalhando. Exato. Então a gente inaugurou uma loja numa outra cidade. Legal. Depois a gente viu que não ia dar certo, que não era aquilo que a gente esperava no início de contrato. Mas eu percebi uma coisa. Tipo assim, eu tinha que sair daqui, ir para essa cidade, ficava lá, trabalhava, né?
cuidando da loja, que era um contrato que eu precisava cumprir, uma licitação. E eu percebi uma coisa, a loja estava abandonada. Tipo assim, a pessoa que passou, que estava lá antes, ela passou pra gente o que ela tinha lá, mas ela não cuidou. Sim, No final ela desgostou, já estava para aposentar, então não quis ficar do jeito que estava, ela passou pra gente. A gente falou, pra gente não ter que montar essa loja do zero, vamos pegar o que esse cara tá fornecendo aí pra gente. Aí compramos barato, beleza. Aí eu fui e mudei algumas coisas de posição, dobrei, limpei. Cara, o ato de eu começar a trabalhar, tipo assim, não era nem fazer uma propaganda, não era nem conversar com não sei quem para trazer mais clientes. É o ato de eu limpar, de sim, eu tirar tal sujeira de tal lugar e modificar ali a cara para ficar um pouco mais bonito. Isso, tipo assim, Deus falou comigo. Eu estou trazendo pessoas aqui para o seu negócio porque você começou a trabalhar. sim, Porque se eu estivesse lá só sentado cumprindo o horário, não, eu preciso de contratar um faxineiro, eu preciso sim, de contratar quem vai organizar, um paisagista. Tipo assim, só de eu trabalhar, iniciar, né? Eu mesmo vou fazer a faxina, eu mesmo vou fazer a organização aqui. Deus já mandava sim. clientes, eu falava, olha, então através desse cliente agora eu estou conseguindo pagar as coisas aqui. E Deus falou comigo. Tá vendo? Quando a gente começa a trabalhar, eu mesmo abrindo as portas. Sim. Falei, poxa, É, então a gente precisa dar esse passo, né? exato. É no caminho, é no processo, é andando, né? Então, e o trabalho é isso mesmo. O trabalho ele gera essa progressão. O trabalho você tá aqui parado num ponto e vai para um outro ponto. Você anda, né? Você caminha, cresce. O trabalho traz crescimento de qualquer forma. Eu sou muito privilegiado. Hoje, dentro da minha casa, a gente tem essa cultura mesmo do trabalho, de fontes. Então, a minha esposa também, outra pessoa assim que hoje também empreende, né? Então, ela consegue ter clientes que remuneram ela a partir daquilo que ela faz, a partir do valor que ela gera. Ela sempre entrega para mais. E é engraçado, toda vez que você entrega, gera um impacto para a pessoa, essa pessoa te pega, te indica, te leva para outras portas. Você vai abrindo mesmo, né? Vai tendo uma visão ampliada. Isso é espetacular. Muito bom. Olha, nós vamos ter que marcar mais um, tá? É, muita coisa, né? O tempo passa rápido demais, Thiago. Já tá finalizando nosso momento ali. Mas eu queria que você lembrasse, então, o pessoal Sim, da vaquinha, né? Como é sim. que o pessoal consegue abençoar lá. E para espalhar também, para mandar para outras pessoas, para ter mais abençoadores aí. Sim, então eu queria muito pedir para vocês, né? É bíblico mesmo. A Bíblia nos fala de um dia nós diante de Deus e ele nos falando, né? Eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me deste de vestir. E a Bíblia fala nesse texto que a gente vai chegar para Jesus e vai falar: Mas Jesus, quando foi que a gente fez isso? Eu nunca te vi, Jesus, pessoalmente, e te dei de comer, te dei de beber, te dei de vestir. Mas ele fala que quando a gente faz para o outro, quando a gente faz para o nosso próximo, é como se a gente estivesse fazendo para ele. Então, eu queria muito pedir para vocês: existem pessoas nesse momento no continente africano, na Guiné-Bissau, que estão com fome e precisam de comer, que estão com sede real, real mesmo, e precisam de beber, ou que precisam de uma vestimenta, precisam de um acesso ao conhecimento. E eu quero muito convidar vocês para que você possa ser essa resposta, né? Resposta para um país. Você pode acessar o meu perfil no Instagram, Reuel Arriaga, então, @Reuel Arriaga. Nós vamos ser muito transparente ali com o que está sendo feito com os recursos. Quando você faz ali pela vaquinha, tem acesso, você cadastra na vaquinha, né? Recebe o e-mail. Então, mas é um trabalho realmente muito sério que está sendo feito para que outras pessoas tenham também essa oportunidade. Isso também é ser evangelístico, né? A verdadeira religião, né, é também a religião que olha, segundo a Bíblia, para os órfãos, para as viúvas e para o estrangeiro. Então, que a gente também possa exercer isso. Para além de que, nessa escola especificamente, é uma escola com princípios cristãos. Então, é muito interessante a gente ver que tem pessoas muçulmanas que estão lá estudando nessa escola, tem pessoas que não professam da fé cristã, que estão estudando nessa escola, porque ela atende uma comunidade ali, e lá, diariamente, elas estão recebendo da palavra de Deus. Então, também é um projeto evangelístico mesmo. Já nas crianças, recebendo ali, essas crianças com certeza também vão alcançar a casa delas. Então, fica aí o meu convite, eu agradeço muito também por essa participação e oportunidade, Thiago. Glória a Deus, tamo junto. É, gente, que bênção que foi essa conversa, esse bate-papo. Foi muito legal, enriquecedor.
E eu peço para você que gostou, que nos ouviu até agora, encaminhe esse link aí para outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas também, porque cada vez mais eu percebo que as histórias, né, os testemunhos, eles vão incentivando a gente a fazer trabalhos que Deus tem para a gente. Então, Deus ele já deu uma ordem, mas é muito legal a gente receber um incentivo de algo que outras pessoas fazem, que são exemplo. Então, pega esse link aí, já vai divulgando nos grupos da família, no grupo da sua igreja, na sua célula, e que Deus nos abençoe. Nós vamos estar aí na próxima semana novamente, se Deus quiser. Hoje foi uma bênção. Eu conto com você para estar aqui conosco. Se Deus quiser, até a próxima. Beijo e tchau.